Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje trago uma notícia excelente. Deus acrescenta todas as coisas que necessitamos. Não te preocupe, não fique ansioso, preocupado. E quero ler um versículo que está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Estarei lendo primeiramente na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vou ler também na linguagem de hoje, que diz assim: Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. O que são todas essas coisas? Todas as coisas que você necessita, que você precisa. E quantas vezes você observa que te falta isso, falta aquilo, não é verdade? Às vezes falta muitas coisas. E nós estamos, às vezes, longe da realidade da palavra de Deus, não conhecendo a palavra. Por isso que o profeta Oséias, no passado, já dizia: o povo está sendo destruído por falta do conhecimento. Eles não conhecem como eles vão receber todas as coisas. Eles não conhecem, eles não têm conhecimento como eles vão acessar tudo isso. E ainda de uma forma plena, abundante. Então nós precisamos tomar conhecimento. E aqui eu apenas li o versículo 33, mas se você ler o contexto, ali desde o versículo 25, Jesus começa a falar da ansiedade, da angústia, da aflição, da preocupação, em vista das necessidades. E eu disse: olha, você não precisa ficar ansioso e preocupado com as suas necessidades. Então ele começa a falar: olha só os pássaros, eles não semeiam, não colhem, e o Pai Celestial as sustenta. Olha, o vosso Pai Celestial sustenta as aves dos céus. E ele disse: mas porventura você não vale mais do que as aves? Se teu Pai sustenta as aves do céu, que não se preocupe. Não se preocupe com nada mesmo, né? Não ficam preocupadas. Não semeiam, ele diz, não colhe. E o Pai Celestial a sustenta. Ele diz, quanto mais o Pai Celestial irá te sustentar. Será que você não vale muito mais que os pássaros? Então veja bem como a gente está, muitas vezes, a gente está tão longe da realidade, não conhece. E muitas vezes estamos longe de Deus, que nem aquela parábola do filho pródigo, né? O pai era riquíssimo, tinha muitos empregados, tinha um patrimônio grande, e o filho estava longe, padecendo. Inclusive ele chegou a dizer: meu Deus, eu estou aqui morrendo de fome, e meu pai tem abundância, os empregados têm roupa, eu não tenho mais roupa aqui, os empregados, o pai tem roupa, tem comida, tem cama, tem tudo do bom, do melhor, e eu aqui estou morrendo de fome. Então ele experimentou uma mudança na sua mente, os seus pensamentos, significa arrependimento. Diz: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse chiqueiro de porcos? Estou morrendo de fome, estou disputando comida para não morrer com os porcos. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como empregado teu, eu já estou satisfeito. E para surpresa dele, o pai estava aguardando de braços abertos.
e recebeu ele com um abraço, com um beijo. E disse, trago aí, deu ordem para os empregados, trago a melhor roupa para o meu filho, trago o anel, coloque no dedo, coloque a sandália nos pés, e mate o novilho soivado, e vamos festejar com muita alegria. Meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Mas isso é a vida do filho. Quando estamos distantes do Pai, quando estamos distantes, começamos a sentir falta de tantas coisas como esse filho. Chegou inclusive a morte espiritual, estava perdido, mas ele foi encontrado. O amor de Deus sempre nos encontra, sempre nos alcança. E quer que você viva muito acima, muito além dos pássaros. E depois ele diz, olha só, por que você está preocupado com comer e beber? O Pai Celeste, o Pai de vocês sustenta as aves, os pássaros que não trabalham, não semeiam e não colhem. E o Pai sustenta. E depois ele diz, porque vocês estão preocupados com as vestimentas? Porque veja bem os lírios do campo, o Pai Celeste os veste melhor que Salomão. Salomão, em toda a sua glória, sua riqueza, não se vestia tão bem, com toda a riqueza que ele tinha, tão bem como o Pai Celeste veste os lírios do campo, que hoje estão ali viçosos, lindos, mas um pouco tempo estão secos, morrem. E você não vale mais que os lírios do campo. Então veja bem, amados. Daí ele fala, mas por que você está preocupado, ansioso? O Pai Celeste sabe as necessidades de cada um. Você apenas precisa viver com o Pai, viver junto com Ele, na casa do Pai. O problema é quando estamos longe, estamos perdidos no mundo, mortos nos delitos e pecados, como o apóstolo Paulo diz em Efésios. Esse que é o problema. Mas na casa do Pai não tem preocupação, não tem ansiedade, nada vai lhe faltar. Ele diz isso, o Pai sabe as vossas necessidades. Essa preocupação, a ansiedade é para as pessoas que não são filhos de Deus, rejeitaram a Cristo, rejeitaram a Deus. Não se importam com Ele, com o projeto dEle, com o propósito dEle, com o plano dEle. Não se preocupam com a vontade dEle, estão longe e não querem saber nada de Deus, nada de Jesus, porque só Jesus que leva-nos ao Pai. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ele disse, mas vocês que são filhos, vocês não devem ficar longe, que nesse filho pródigo. Daí realmente começa a ter dificuldade, problemas, lutas, provas, sofrimentos, necessidade, todo tipo de ordem de necessidade, se às vezes não falta tudo mesmo. Ele disse, vocês façam o seguinte, estejam em casa, buscando, colocando o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida, ou seja, esteja na casa do Pai, esteja junto com o Pai, coopere com o Pai, com o projeto do Pai, com o plano maravilhoso do Pai. O Pai tem um projeto fantástico, o plano mais maravilhoso, glorioso de amor que existe nesse universo. É o meu Pai que tem. Eu disse, então, faça o seguinte, coloca o reino em primeiro lugar na tua vida. E a vontade de Deus, Pai, em primeiro lugar na tua vida. Você verá que Ele acrescentará todas as coisas. É isso que diz aqui, ó. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, ou seja, a vontade dEle, e Ele lhes dará todas essas coisas. E quando Ele dá em abundância. Jesus mesmo disse, João 10, a parte B,
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, realmente, Deus acrescenta todas as coisas. Então, veja bem na atualizada, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus tem prazer de acrescentar tudo em abundância. Mas lembra da história do filho pródigo? Estava longe, ele precisou vir para a casa do Pai. É na casa do Pai que há suprimento e abundância. Ali que temos todas as coisas em abundância. É no relacionamento íntimo profundo com o Pai Celestial. E que é um relacionamento de pai e filho, filho para pai, ser mesclado, ser uma unidade. Nós temos que nascer de Deus, ser filho de Deus, crer e ser batizado. João 1,12, receber o poder de Deus em nós. Deus dá poder para ser feito filho de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Jamais se afasta do Pai amoroso, gracioso, mas vive na casa do Pai, se relacionando com Ele. Todas as áreas setor da vida estarão sob o cuidado do Pai Celestial. Lembra ali da explicação que Jesus deu das aves do céu, dos pássaros, dos lírios do campo. O que te preocupa e no que estás ansioso, preocupado, aflito? Então vem para a casa do Pai, vem para os braços do Pai, que nesse filho estava longe, estava desesperado, mas ele veio para os braços do Pai e desfrutou a vida abundante, vida plena e completa. Então não tem como. O filho achou que poderia viver longe do Pai, viver bem. Não. É o pior lugar que você pode escolher, longe do Pai Celestial. Você precisa estar entregue a Ele, se entregar de uma forma incondicional, se consagrar totalmente a Ele, ser guiado, dirigido por Ele. Jesus disse, o Filho não faz nada que não vê o Pai fazer primeiro, ou seja, guiado pelo Pai. Ele era totalmente guiado pelo Pai. Assim também nós devemos desejar ardentemente ser guiado pelo Pai Celestial, pelo Espírito da verdade. Jesus mesmo disse, quando vier o Espírito, a verdade, Ele vos guiará toda a verdade. E Ele já veio, Ele está batendo a porta do teu coração, é você abrir o coração e receber, e andar com Ele, andar na presença dEle. O apóstolo Paulo fala, Gálatas 5,16, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quer dizer, não faça a tua vontade mais, mas ande com Ele, fazendo a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Amém, amados? Vamos orar então, para você experimentar realmente essa realidade que Deus acrescenta todas as coisas. Mas antes de orar, eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens divulgadas, teus contatos, para que mais pessoas, nesse tempo, é o tempo da oportunidade de experimentar Deus acrescentando todas as coisas às suas vidas, em todas as áreas e setores das suas vidas. Amém? E vir a glorificar o Senhor. Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Nós somos muito gratos, Senhor, pelo teu falar. Espírito Santo, continua falando a cada coração, no profundo do seu ser. O Senhor traz luz, revelação, que a luz penetre agora nas entranhas, que as mentes sejam iluminadas, que cada um receba olhos de luz agora, olhos do coração, como diz o apóstolo Paulo, quando orou, Pai, ilumina os olhos do coração. Então vem, Espírito Santo, iluminar os olhos do coração de cada um ver essa realidade, viver essa realidade agora. Experimentando, Senhor, se alinhando com a tua vontade, com o teu reino. Senhor, colocando o reino em primeiro lugar nas suas vidas e a tua vontade, Senhor, para que o Senhor cumpra essa palavra que foi liberada agora. Deus acrescenta todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Um dia ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.